Já parou para pensar que os nossos cães são, na verdade, como livros de história genética que andam pela casa? Pois é, hoje a gente vai usar essa conexão incrível que temos com eles para desvendar um pouco do mundo fascinante da genética e das doenças hereditárias. E tudo começa com uma pergunta que talvez já tenha passado pela sua cabeça. Essa é a grande questão, né? O nosso mistério de hoje. Pensa que a gente está numa investigação, tipo detetives genéticos. A gente vai seguir as pistas que estão escondidas lá nos genes para entender por que certas características, e aí entram as doenças também, aparecem com mais frequência em algumas raças específicas. Bom, e todo bom mistério começa com um arquivo de caso, certo? O nosso é a hemofilia A. Olha só que interessante. A gente vê como ela afeta raças super conhecidas de jeitos bem diferentes. No pastor alemão, Golden e Boxer, tem um padrão que a gente chama de familiar, ou seja, passa de geração em geração. Mas olha o labrador, a incidência é esporádica. Pode simplesmente aparecer do nada. O que explica isso? Para a gente descobrir, primeiro precisamos entender o básico do básico. Então, vamos para a primeira parte da nossa investigação, que é reunir as pistas fundamentais. Para a gente conseguir decifrar esse código todo, a gente precisa primeiro aprender o alfabeto da genética. É aqui que tudo realmente começa. A aparência de qualquer ser vivo é algo bem mais complexo do que parece. Não é só tipo um gene para uma característica e pronto. Como a gente pode ver aqui, é uma interação super complexa entre DNA, RNA, proteínas, células, tecidos, e tudo isso ainda influenciado por outros genes que regulam o processo e, claro, pelo ambiente. É uma verdadeira dança super intrincada. Certo, então o ponto crucial aqui é a gente entender bem esses dois termos. Pensa assim, o genótipo é a receita genética, sabe? É o código completo que está lá dentro. Já o fenótipo é o bolo pronto. É o resultado que a gente consegue ver dessa receita. Pode ser a cor do pelo, o tamanho do cachorro ou até a predisposição para alguma doença. E como essa planta da vida é copiada e passada para frente? Bom, existem duas maneiras principais. A mitose funciona como se fosse uma fotocopiadora. Ela cria cópias exatas das células para o corpo poder crescer e se curar. Já a meiose, essa é para reprodução. Ela basicamente divide o material genético pela metade para criar os gametas, garantindo que a próxima geração receba a quantidade certinha de DNA de cada um dos pais. Ok, com os fundamentos na mão, agora a gente pode agir como detetives de verdade. Vamos analisar diferentes padrões de evidência ou modos de herança para ver como as características são passadas através das gerações. O nosso primeiro caso de estudo é uma condição conhecida como pé de mula em porcos. As pistas aqui são bem claras. Olha só, afeta machos e fêmeas do mesmo jeito, não pula gerações e sempre, sempre vem de um dos pais que também tem a característica. Essas são as impressões digitais de um padrão bem específico. Com base nessas pistas, o veredito é claro: herança autossômica dominante. Autossômica porque não está ligada ao sexo, e dominante porque basta uma única cópia do gene para a característica aparecer. Simples assim, caso encerrado. Vamos para o próximo. Agora, vamos ver um caso em gatos, uma síndrome que causa um albinismo parcial. As pistas aqui são bem diferentes. A característica pode ficar escondida, aparecendo em filhotes de pais que parecem normais. Ela pula gerações. Isso já aponta para um padrão de herança bem diferente do anterior. E o veredito é herança autossômica recessiva. Autossômica, de novo, porque afeta ambos os sexos. Mas o recessiva é a chave. Significa que precisa de duas cópias do gene, uma de cada pai, para a característica se manifestar. É por isso que os pais podem ser portadores silenciosos sem mostrar nenhum sinal. Nosso último padrão nos traz de volta para os cães, uma distrofia muscular em Golden Retrievers. A pista mais importante, a mais reveladora aqui, é a primeira. Afeta muito, mas muito mais machos. Isso, para um detetive genético, é um sinal de alerta gigante. E isso nos leva direto ao veredito: herança recessiva ligada ao X. A característica está no cromossomo X. Como os machos só têm um cromossomo X, uma única cópia desse gene recessivo já é suficiente para causar a doença. Já as fêmeas que têm 2X geralmente têm uma cópia de backup, o que torna a condição muito mais rara nelas. E bem quando a gente acha que decifrou os códigos principais, a genética vem e nos apresenta uma reviravolta. Um caso especial que meio que quebra as regras que a gente acabou de aprender. É uma reviravolta daquelas. Pensa um pouco nisso. Em todos os casos que a gente viu até agora, o pai tinha um papel na transmissão do gene.
Mas, e se existisse um tipo de herança que viesse exclusivamente da linhagem da mãe? Será que isso é possível? A resposta é sim. Isso nos leva à herança mitocondrial. As mitocôndrias, que são tipo as usinas de energia das nossas células, têm o seu próprio DNA, um DNA pequenininho. E o mais incrível é que esse DNA é transmitido apenas da mãe para todos os seus filhotes, sejam eles machos ou fêmeas. As regras aqui são bem únicas. Se uma mãe tem a característica, todos os seus filhos, sem exceção, herdam. Mas um pai afetado não pode passar para frente. E isso não é só teoria, não. Foi observado num caso real de uma doença muscular num cão que confirmou esse modo de herança fascinante. Certo. Com todas essas ferramentas de detetive no nosso arsenal, chegou a hora de voltar para o nosso mistério original. Vamos reabrir aquele arquivo do caso da hemofilia em cães e ver se agora, com tudo que a gente aprendeu, a gente consegue resolver isso. E aqui estamos, de volta ao começo. A gente vê a variação na gravidade, na incidência. Agora, com o nosso conhecimento, o que podemos concluir? Bom, o padrão familiar sugere uma base genética forte, talvez ligada ao X, como a gente viu. Mas a história é ainda mais complexa do que parece. E aqui está a grande revelação do caso. O mistério não é sobre um padrão, mas sobre vários. A hemofilia não é causada por um único erro genético. Na verdade, diferentes tipos de mutações podem levar à mesma doença. Isso tem o nome de heterogeneidade molecular. Hétero, de diferente, e molecular se referindo ao DNA. Isso significa que famílias diferentes, mesmo dentro da mesma raça, podem ter sua própria falha genética específica. Ou seja, o que parece ser uma única doença é, na verdade, um conjunto de problemas genéticos diferentes que levam ao mesmo resultado final. Isso nos leva